Bem-vindos ao canal do Mago. Aqui todos são bem-vindos. Muita coisa. Você olha, você, Virtual Fox, diz assim: eu já acreditei em Deus e me decepcionei. Tristeza profunda que não consigo acreditar mais. Esse é o problema, é porque nós criamos um estereótipo de Deus, que Deus é aquele homem barbado, sentado num trono, que está ali para te dar o que você precisa, na hora que você quer, e é assim que ele vai te ajudar. Basta você pedir, orar, que ele vai te dar, que ele vai te atender. Não é assim. As coisas não funcionam assim. E então você tem um contato com o Deus errado. Tá? Eu costumo dizer que tem gente que pega raiva de Deus por causa da universal do reino de Deus, por exemplo. Como se o Bispo Macedo representasse Deus. Ele não representa Deus. Valdemiro Santiago não representa Deus, divindade, poder criador, poder supremo, energia cósmica, seja o que for. Eles não são representantes, eles são representantes das igrejas deles. Bispo Macedo, ele é representante da Igreja Universal. Ele não representa Deus, ele não é embaixador de Cristo, ele não é embaixador de Deus, ele não tem nenhuma carta de autorização para representar a divindade ou nenhuma forma de divindade aqui na Terra. Ele não tinha nem autorização para fazer o Templo de Salomão. Eu postei um canal falando, um vídeo, um canal que nós tínhamos, falando sobre as falcatruas que foram feitas para que o Templo de Salomão fosse construído. Vereadores tiveram que aprovar leis de madrugada, sabe? Vereadores da bancada evangélica tiveram que aprovar leis para beneficiar a Igreja Universal. Saiu na Folha. Eu fiz um vídeo sobre isso, publiquei na época, excluíram o canal. Nós aqui no Facebook, eu não posso falar tudo que eu sei, principalmente sobre essas organizações religiosas. Eu fiz parte, eu fui pastor durante 8 anos de 2 das maiores igrejas do Brasil, metodista e presbiteriana. 7 anos eu fiquei na presbiteriana e 1 ano na igreja metodista. Então são 2 igrejas muito tradicionais, são as mais antigas do país. E eu não posso falar tudo que eu sei. Eu não posso. Então, eu só digo a vocês, cuidado onde você tem procurado a tua ajuda. E você que é ateu, quando você começa a pregar o teu ateísmo, você se tornou religioso. O ateísmo virou uma religião para você. Então toda hora você tem que começar a falar: eu não creio em Deus, viu? Porque não sei o que, eu não creio em Deus. Porque não sei o que tem, eu não acredito em Deus. Você fica pregando isso toda hora. É como se fosse uma religião. Você fala mais eu não creio em Deus do que muitos evangélicos falam de Jesus onde trabalham, por exemplo. Talvez eles passam 5, 10 anos, você nem sabe que o cara é crente ou o cara era evangélico. E depois de 10 anos que você descobriu. Agora um ateu, no primeiro dia você já descobre que ele é ateu. Porque ele sai falando para todo mundo: eu sou ateu. Sou ateu, viu? Eu sou ateu. Por quê? Porque ateu virou erradamente sinônimo de inteligência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Virtual Fox. Realmente, todas as igrejas são ilusões. São um sistema financeiro. Verdade. Para que os pastores ganhem dinheiro e comprem suas fazendas, carros importados e todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Eu não vou generalizar, viu, Virtual Fox? Existem muitas igrejas sérias. As igrejas menores, ao meu ver, são aquelas que têm mais sinceridade naquilo que fazem, naquilo que acreditam. Quando você está falando aí de igrejas que são verdadeiros impérios, você pega uma Universal e você pega, por exemplo, uma Rede Record. Olha quanto vale uma Rede Record, quanto custa uma Rede Record.
é um valor absurdo. Então, existem igrejas pequenas, pequeninas, que são sinceras. Tem evangélico que é sincero. Tem evangélico que você consegue conversar com aquela pessoa, ele consegue trocar uma ideia com você, você acaba aprendendo com ele algumas coisas, ele acaba aprendendo com você. Então tem evangélico que é fácil a convivência. Agora os neopentecostais, você vê que a Universal ela fez até um exército. Se você digitar aí no Google, Exército Universal, Virtual Fox disse assim, não, correu aqui, peraí. Francisco Silva, Mago, a revolta da Fox me lembra Paulo da Bíblia. Então, o Virtual, eu vou te falar uma coisa. Eu dediquei a minha vida a igrejas. Eu fiquei, quem conhece a minha história sabe que eu preguei a Bíblia durante 8 anos em todo o interior do estado de São Paulo. Quando eu cresci, eu tinha 3 igrejas aqui em São José do Rio Preto, que era ligada a uma igreja sede. Quando eu tive problema com essa igreja, tudo nos foi tirado. Tudo nos foi tirado. Eu fiquei com a minha família com a mudança em cima do caminhão sem ter para onde ir. Você imaginou que ia ter uma filha de 2 anos na época, em cima do caminhão. Eu não tinha para onde ir. Eu tive muita decepção com a igreja, até que um dia eu aprendi. Estudando o ocultismo, eu comecei a ver que os ocultistas falavam de poder divino, de poder criador, poder supremo, e Deus, também usavam muito a palavra Deus. Eu olhava, eu comecei a notar, peraí, eu tô com bronca dos homens, não é do poder criador, eu estou confundindo. Então, muitas vezes, nós acabamos confundindo os homens, as entidades, viu, Virtual? Então, Mago, ateísmo não é religião do mesmo jeito que o ocultismo também não. Exatamente, ateísmo não é religião. É que alguns ateus são tão fervorosos que eles parecem crentes. Porque parece que eles querem que você deixe de acreditar. Eles querem que você deixe de crer. Eles querem que você também, igual a eles, seja inteligente e comece a não acreditar. Então eu, Virtual, eu tinha muitos motivos para não acreditar em nada que fosse divino. Nada. Quando eu comecei dentro do ocultismo, eu era praticamente um mago negro encarnado. Os meus trabalhos só eram dentro do cemitério. Era 2, 3 vezes por semana no cemitério. 3 horas da madrugada, eu com 50 pessoas dentro do cemitério fazendo trabalho. Os meus trabalhos só eram nas encruzilhadas. Eu só procurava o lado denso da espiritualidade. Quando o trabalho era de vingança, eu tinha prazer em fazer. Tinha que sacrificar animais, tinha que matar. Até que eu conheci o ocultismo, e o ocultismo mudou a minha mentalidade. Eu descobri que existe um poder divino, que não era aquele Deus da igreja, que a igreja me apresentou. Não tinha nada a ver com aquele Deus. Essas igrejas aí no máximo têm 100 anos. E esse poder divino, ele é eterno. Aí eu comecei a falar, peraí, eu tô com raiva de Deus à toa. Porque Deus pode ser uma energia, pode ser uma força cósmica, Deus pode ser divindades, existem diversas divindades. Então, como que você vai fazer invocações para essas entidades, para esses deuses, se você é ateu? Os deuses indianos, por exemplo, no hinduísmo. Olha, por exemplo, a proteção que Ganesha dá.
Lord Ganesha, ou Lord Ganesha, como queira chamar, ele vai removendo os obstáculos. Nós ensinamos isso aqui, eu recebo pessoas me escrevendo e falando assim, que diversas pessoas foram beneficiadas. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Vamos todos juntos em busca da verdade, estudando vários mistérios da humanidade. Todo respeito a toda a espiritualidade. Sabedoria não se alcança sem a humildade. Ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender. Aqui é mais que um canal do YouTube, é a escola do saber. Conhecimento também é poder. Se tem dúvida, pergunte, o mago responde a você. Aqui é o canal do mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Bandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Aqui todos são bem-vindos.